Menino Botox não aceita crítica. Uma pessoa pública tem que aceitar. Bom, acabei de responder aqui para a pessoa que mandou o último superchat. Se for o Leven, o adversário do Pedrinho, eu apoiarei o Leven e espero que o Leven ganhe a eleição. Beleza? Um abraço, meu amigo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. E o Edmundo, hein, declarando apoio a Levenciano, né, a oposição do Pedrinho nas últimas eleições. Apoio de Edmundo, hein, nesse momento a política do Vasco fervendo, né, enquanto dentro de campo as coisas tentam ser ajustadas com Fernando Diniz, treinador que foi anunciado hoje. Vamos falar também sobre um caso, né, jurídico que envolve também um ex-treinador. E, claro, Vitória e Vasco se enfrentam amanhã no Barradão. A coisa pode ficar cada vez mais séria e a gente vai falar bastante sobre Vasco hoje. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Bezutti Esportes para você comprar essa camisa do Vasco retrô. E, claro, você não perde por esperar a sua chegar, porque comprando duas, você leva 3 dentro da promoção que só você que assiste esse vídeo estará tendo, né? Enfim. Bom, vamos falar aqui bastante sobre esse caso, né? O Edmundo falando aí nas suas redes sociais sobre política do Vasco e, claro, se o Leven vir como presidente, o Edmundo declara aí interesses em apoiá-lo. É claro que a gente sabe, né, que é completamente o oposto, né? A oposição máxima do Pedrinho. Agora eu pergunto para você, né, diante de um momento de ideologia, já que o Edmundo fazia parte ali da chapa do Pedrinho, do grupo do Pedrinho, e do nada, sem nenhuma análise ideológica, né? Porque dá para perceber que o Pedrinho ele entra pró-SAF e começa um movimento anti-SAF para muita gente, né? Anti a venda da SAF. Muita gente falando que o Pedrinho vai completar ali o ciclo dele no Vasco como presidente e não vai fazer a venda. Eu também acredito muito nessas coisas e na situação, né, das informações que eu tenho, né, essa recuperação judicial, a reconstrução financeira e também a reestruturação do futebol do Vasco vai fazer com que não há tempo hábil para venda na gestão Pedrinho. Então, automaticamente, eu tenho uma previsão de que o Pedrinho não fará essa venda, não por agora. Portanto, eu temo muito, né, essa ideologia, né, ser modificada e observando, né, a oposição, que é também contrário a isso. Então a gente observa, né, que a oposição e a situação estão entrando nesse mesmo ciclo de ideias. Eu queria saber a sua opinião, se isso é bom para o Vasco, se não é, mas é estranho, né, o Edmundo sair de algo que ele tinha em mente para o Vasco e mudar completamente para o outro lado, sem sequer prestar atenção nessa parte ideológica, na minha opinião. Bom, o certo é, o fortalecimento da oposição pode acontecer a qualquer momento com integrantes importantes. E o Edmundo está faltando falar alguma coisa, né? Está faltando abrir a caixa preta para falar realmente o que o Pedrinho fez, o que o Pedrinho faz, tanto de ameaça que ele fez, está na hora de vir à tona, senão será cúmplice se realmente aconteceu ou acontece algo de tão grave e errado dentro do Vasco. Tá na hora, Edmundo, vamos se posicionar diante dessa caixa preta aí que você falou, que detém informações importantes, o torcedor quer saber. Olha, vamos lá, situação que pode acontecer também envolvendo o Ramon Dias, tá? A situação é o seguinte, o Alain Melanciano, que é o presidente da Assembleia Geral, né, foi até os advogados para algumas questões envolvendo vamos dizer assim, a fase, né, da questão judicial envolvendo a rescisão contratual ou não do técnico Ramon Dias. Lembrando, né, que a contratação do escritório de advocacia do Vasco ali para representar nesse caso são os advogados do Messi e do Soares, tá? Que também defende o Vasco nessa causa. E parece que a FIFA pode se posicionar diante desse caso. Muita gente fala que o Ramon Dias pediu demissão, outras pessoas falam que foi demitido, mas a gente observa, né, um cenário de muito amadorismo. Naquela época, a Vasco SAF, vale lembrar que essa questão ela é uma herança, né, da Vasco SAF lá da 777 Partners, que agora o Pedrinho tem que dominar no peito junto com o seu jurídico e resolver. Bom, Ramon Dias
claro, né, tem todos os seus interesses nesse caso e o Vasco observa como que vai ser o andamento dessa questão. Olha só, falando em treinador, Fernando Diniz oficialmente anunciado pelo Vasco, tá? Finalmente o Vasco anunciou a contratação e o retorno de Fernando Diniz, que pode estar à frente da equipe já contra o Lanús. A ideia é o Vasco voltando no sábado de Salvador, treine no Rio pela manhã no CT Moacir Barbosa no domingo, já pelo comando ali, né? Já sob comando de Fernando Diniz. Bom, lembrando que existem algumas metas, né, diante desse cenário. Em caso de título carioca, o Fernando Diniz ganharia um prêmio de R$500 mil. Em caso de título do Brasileirão, R$3 milhões. O mesmo para títulos na Copa do Brasil, os mesmos 3 milhões. Em caso de título da Libertadores, né, caso se classifique esse ano e vá até o ano que vem disputar a competição, R$4 milhões para o bolso do treinador. E em caso de título da Copa Sul-Americana, R$1,5 milhão. Diante desse cenário, a gente observa que a Copa do Brasil está sendo mais valiosa para a diretoria do Vasco do que é propriamente a Copa Sul-Americana. Então, se a prioridade são as Copas, aparentemente, diante dessa negociação, a Copa do Brasil deve ser a grande prioridade dessa diretoria. E olha, em caso de classificação para a disputa da fase de grupos da Libertadores, o Fernando Diniz ganharia aí R$300 mil. Classificação para a fase de grupos direta, né? Vamos dizer assim, não para a disputa, mas direta, R$600 mil. E claro, a classificação para a Copa Sul-Americana através do Campeonato Brasileiro, R$200 mil. Bom, são as premiações que o Vasco está fazendo para com o Fernando Diniz nesse momento. Certo é que o Vasco tenta se movimentar para, quem sabe, agilizar o mercado nesse meio do ano. E claro, a diretoria mantém-se, né, num silêncio bem perturbador para o torcedor vascaíno nesse momento. E claro, a gente vai desvendar e desmembrar todas as questões, porque amanhã tem Vasco e a gente vai falar bastante sobre o jogo, beleza? Bom, enfim, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Você aí do outro lado não perde nada. Se você ainda não deixou o like, deixa o like que dá uma ajuda pra caramba pra gente aqui no canal. Você faz parte aqui da nossa família e também será muito bem-vindo caso você permaneça conosco. Fechou? Lembrando que amanhã tem pós-jogo A Hora do Vasco, lá no canal A Hora do Vasco. Tem também meio-dia, né, o pré-jogo do canal A Hora do Vasco e você também por dentro de todas as informações da partida. Olha só, estaremos na Argentina fazendo a cobertura completa, tá, de Lanús e Vasco. Você também acompanha aqui todas as movimentações desde a chegada do Vasco até a saída, imagens exclusivas, muita participação e muito mais. É você do ladinho onde o Vasco está, então não perca essa oportunidade de permanecer conosco. Clica no botãozinho aqui embaixo e fique com a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um beijo no coração. Amanhã tem Vasco, estaremos juntos. Forte abraço, saudações vascaínas.